Um dia alguém me perguntou, por que é que as outras igrejas expulsam demônios e a igreja adventista não acredita nesse ministério e não esse ministério de libertação e não expulsa? Juntamente com essa pergunta foi feita a outra. Será que é porque o Espírito Santo não está na igreja adventista, mas está sobre as outras? Diante dessa pergunta, eu já vi alguns pastores dando a seguinte resposta. Veja bem, a igreja adventista, em primeiro lugar, ela expulsa sim, porque ela tem o Espírito do Senhor. E com um diferencial. O diferencial é que a igreja adventista ela é tão cheia do Espírito Santo que ela não fica expulsando todos os dias, porque os demônios têm medo de ir para a igreja adventista. Já ao contrário, em outras igrejas, os demônios não têm tanto medo de ir lá. Por isso que todo dia praticamente tem demônio para sair. Todo dia o pastor de lá tem que expulsar os demônios das pessoas. Então há uma diferença muito grande. A igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira de Deus e por conta disso é que os demônios não gostam dela, não tem medo de ir para lá e não vai com essa frequência toda. Mas quando vai, ele sai e a pessoa é liberta. Eu já ouvi respostas como essa, mas a seguinte, a seguinte observação é o seguinte, bom, até onde isso é verdade, né? Então, como membro ativo da Igreja Adventista Sétimo Dia, analisando a seguinte pergunta feita, né? A gente vai agora na prática, na realidade. A Igreja Adventista Sétimo Dia, ela trabalha com Ministério de Libertação? A resposta é não. Inclusive, teve uma ocasião que eu busquei fazer quartas-feiras, cultos de libertação e de milagres, e os líderes da minha igreja resolveram, por bem, depois do segundo culto, suspender. Isso depois de eu passar por um período de jejum de 7 dias, um processo de consagração, e Deus ter me dado a seguinte orientação para realizar esses cultos. Mas isso foi insignificante, não teve valor para a minha liderança, a liderança da minha igreja. Então, vamos na prática. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela realmente acredita em libertação? Sim. Trabalha com libertação? Não. Infelizmente não. Quando se responde que a Igreja Adventista é tão cheia do Espírito Santo que os demônios não vão para ela porque tem medo, isso entendo como uma explicação, uma desonestidade teológica. Por quê? Porque já conheci casos de pessoas que vieram até mim e eu tive que orientar. Foi por distância, né? De um estado para outro. E eu tive que orientar para que procurasse uma igreja que trabalhasse com libertação. É duro o que eu vou falar, mas é exatamente isso. Veja bem. Não existe nenhum ministério na Igreja Adventista Sétimo Dia de libertação. Como lidar com isso? Os anciãos não são orientados, os pastores não recebem nenhuma orientação na faculdade, até onde eu tenho conhecimento, certo? Diante da minha experiência na Igreja Adventista Sétimo Dia, o argumento é que a igreja é cheia do Espírito Santo, por isso que os demônios têm medo, mas veja bem, é um argumento para não ficar com a nossa igreja por baixo, certo? Porque a igreja adventista é a igreja verdadeira e ninguém quer ficar por baixo. Mas, na realidade é o seguinte, se você está com uma pessoa enferma e vai para o médico a clínica A, e o médico de lá diz que não tem solução para o problema da sua enfermidade, você vai procurar uma outra clínica, um outro médico. Vai para a clínica B, o médico de lá diz que não tem, vai para a terceira, a clínica C, o médico C, até você encontrar um médico. No momento que você encontra um médico que é capaz de resolver o problema da sua enfermidade, você se trata com ele. Agora veja bem que você, sendo você adventista ou não,
A finalidade aqui não é falar mal da Igreja Adventista, a qual eu mesmo faço parte, certo? Mas é esclarecer verdade. Se você tem um problema com alguém, sua mãe, seu irmão, que tem problemas espirituais, e você levar para a Igreja Adventista, sétimo dia, as orientações é para que a pessoa seja acompanhada por um psicólogo. E se o indivíduo já for acompanhado por um psicólogo, psiquiatra, vai dizer da medicação. Raramente alguém na Igreja Adventista vai se prontificar para trabalhar com o caso da pessoa de uma maneira espiritual, num processo de libertação. Porque na grande maioria será descartado isso. E aí o que é que acontece? Se você está vendo esse vídeo e me procura informação, se eu não posso ajudar, eu vou dizer, leve para uma igreja que se coloca, se dispõe na mão de Deus para ser um instrumento de libertação. Então, seja a Igreja Universal, seja a Igreja Mundial, seja a Igreja Congregação Cristã do Brasil, eu vou falar para você, pegue e vá. Porque se o problema é espiritual, se a pessoa fica se rasgando, se a pessoa fica tirando a sua roupa e saindo, falando com voz, ouvindo voz, vendo vultos, sentindo calafrios, ouvindo que tem uma pessoa que aparece constantemente dizendo que vai levar ela para a morte, vai levar ela, é problema espiritual. E se a Igreja Adventista, a qual você faz parte, se caso você esteja passando por isso, ela não der esse suporte espiritual, então procura uma que dê. Porque, afinal de contas, a palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer até das pedras nascerem filhos de Abraão. Filhos dele. E Deus usa seus instrumentos na terra. Não só é a Igreja Adventista de um dia que é usada por Deus para libertar o homem das drogas, da prostituição e do pecado. Existem várias igrejas que Deus tem usado de uma maneira poderosa. É verdade que é dentro da luz que ela tem. Cada um será julgado, afinal de contas, pela luz que tem recebido. Mas que tem sido instrumento da mão de Deus para livrar viciados das drogas, prostitutas da prostituição, traficantes do tráfico. Muitas são as igrejas, homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado por meio do seu Espírito, em nome de Jesus, como instrumento em suas mãos, para guerrear contra as forças das trevas, não contra a carne e o sangue. Então, na proporção que estas pessoas se jogam, se lançam a acreditar na sua palavra, e estes sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, então Deus usa qualquer pessoa, porque a regra lá é, e estes sinais seguirão os que crerem. Se nós da Igreja Adventista do sétimo dia crermos, nós seremos usados até para libertar pessoas atormentadas de espíritos e demônios. Se nós, como Adventistas do sétimo dia, não acreditarmos, Deus não vai usar porque a gente é incrédulo em relação a este assunto. Mas Deus não vai deixar de salvar o indivíduo por conta da nossa incredulidade. Ele vai usar aquele que acredita, aquele que jejuma, aquele que se consagra, aquele que está com a vida no altar, mesmo diante do pouco conhecimento que ele tem, da luz que ele recebeu, mas diante da sua fé, Deus irá usar para salvar outros filhos que estão nas trevas. Aí vem a pergunta, a Igreja Adventista acredita? Acredita, pelo menos teoricamente. Mas na prática não existe nenhum ministério de libertação. Não tem nenhum ministério de cura, como outras igrejas têm. Aí vem, ter ministério de cura e de libertação é errado? Não é. Mas por que a Igreja Adventista não tem? A minha conclusão é porque não acredita nessa metodologia. A metodologia da Igreja Adventista é mais fundamentada em doutrinação, em estudo bíblico, ou evangelismo, pregações. Mas isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas deixa a desejar relacionado a problemas espirituais, porque não tem um meio como atender ao público que padece com problemas espirituais. Eu e você, voluntariamente, na proporção que a gente crê, a gente pode ser usado por Deus. Mas será aqui, outro acolá, entende? Mesmo dentro da igreja. Mas não é a igreja em si
Como a Igreja Universal, por exemplo, tem esse ministério. Como a Igreja Mundial tem esse ministério de cura e libertação. Como o ministério da Igreja Internacional da Graça tem. E tantas outras igrejas neopentecostais têm. É bíblico? É. Mas se você não acredita, não adianta. Não vai fluir. Aí, vim com um discurso que os demônios, as pessoas atormentadas não vão para a igreja adventista, não há muita manifestação, porque os demônios têm medo da igreja adventista. Eu acho isso fraco demais. Eu vejo que, na realidade, eu vejo a misericórdia de Deus. Não há muita manifestação porque Deus se compadece da sua igreja. Porque se manifestar, não tem gente preparada à altura para ser usado para libertar tais pessoas. Não tem gente suficiente que viva uma vida de comunhão à altura para ser uma pessoa, para manifestar o poder de Deus de libertação, de restauração. E uma pessoa que é atormentada por espíritos, demônios, uma pessoa que foi vítima de macumbaria, vítima de feitiçaria, uma pessoa que veio do candomblé, entendeu? Veio do centro espírita que recebia entidades. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, seu infinito amor para com a igreja adventista, não permite que haja tais manifestações para não envergonhar a sua casa, não envergonhar a sua igreja. Porém, Deus, por meio do seu Espírito, envia essas pessoas à igreja que ele tem em outros aprisco, que usa a fé em relação a este assunto e vive esse ministério. Jesus, ele libertava, ele curava, ele sarava. Passou seu ministério para os discípulos. Pregar o reino de Deus, libertar pessoas atormentadas de espíritos demônios, curar doentes e realizar milagres. 4 itens. Pregar sobre o reino de Deus, libertar pessoas possessas de espíritos demônios, curar pessoas enfermas e realizar milagres. Então, ele passou por seus discípulos, os discípulos passaram para a igreja, e ao longo do tempo, algumas igrejas deixou isso de lado, porque acredita que no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, isto foi algo que aconteceu somente no tempo dos apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, então o tempo dos milagres cessou. E muitos têm isso tradicionalmente nos dias de hoje. E as igrejas mais tradicionais carregam isso, têm dificuldade de acreditar. Mas, digo a você, por experiência própria, seja quem for o discípulo de Cristo, em qual denominação ele estiver, se ele exercer a sua fé, em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, crendo que ali é exatamente como está escrito, e estes sinais seguirão os que crerem, então, se ele crer, ele vai poder desfrutar, ver com seus próprios olhos, com sua própria boca, ser um instrumento na mão de Deus, em dizer assim a uma pessoa manifestada, em nome de Jesus sai dele, e ele vê o demônio sair e a pessoa ser liberta. E ganhar uma alma para Cristo nesse ponto. Ver pessoas onde ele poderá orar e pessoas ficarem curadas. Mas é necessário um exercício de fé. Aí vem, como é que eu posso exercer a minha fé em relação a este assunto se os meus guias espirituais, se os meus pastores não me ensinam? Como é que eu posso desenvolver? Você não vai desenvolver. A não ser que você busque desenvolver sozinho. Sozinho. Então você poderá desenvolver com dificuldade, sim, mas sozinho. Porque se os seus guias te orientam, é um exemplo disso, então você fica fervoroso, forte na palavra, ousado na palavra, cheio do Espírito Santo, transpirando não somente adoração, mas unção. Mas se os seus orientadores espirituais, sejam anciãos, sejam pastores, não acreditam, eles não vão ensinar o que não acreditam. E se não ensinam, você vai ser uma pessoa madura em pontos doutrinários, mas em relação a este ponto de libertação e de cura,
você será uma pessoa frágil espiritualmente. Uma pessoa que não irá evoluir, não irá amadurecer. A não ser que você busque, independentemente, crescer na graça e no conhecimento neste assunto, independente da sua liderança espiritual. Assim como eu fiz ao longo da minha vida. E aí acabei saindo da caixinha. Passei a pensar fora da caixinha. Porque a palavra de Deus, ela é rica e eficaz. A nossa igreja, ela ensina muito bem que devemos crer em tudo o que está escrito. Mas uma coisa é você falar e outra coisa é você crer, certo? Você tem que crer por conta própria. Escolha acreditar na Bíblia por conta própria. Escolha acreditar que você é capaz, que você pode, que você é um instrumento nas mãos de Deus e não precisa ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça, porque a mão de Deus já está sobre sua cabeça. Não acredita receber uma credencial da igreja. Não acredite que é necessário você receber uma credencial da igreja para você pregar com ousadia. Não. A credencial foi o Espírito Santo que Jesus fez cair sobre a sua cabeça. Nós estamos vivendo os últimos dias. E é necessário que você acredite nisso. Porque se você não acreditar, ninguém poderá acreditar por você. Ninguém poderá acreditar por você. Quer ter uma igreja cheia do Espírito Santo? Então que essa igreja comece por você. Certo? Busque crendo. Está escrito? Creia. Escolha acreditar. Simplesmente assim. E se você for se deter a argumentos teológicos, não, é por conta disso. Filho, o que é que os seus olhos estão enxergando? Se Jesus disse que quem crê em mim fará as obras que eu faço, creia nisso. Se Jesus disse tudo é possível ao que crê, creia nisso. Se Jesus diz, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, vos será feito. Se ele disse isso, creia nisso. Se ele disse, estes sinais seguirão os que crerem, creia nisso. Não busque neutralizar a sua fé por interpretação de homens, chamado teólogos. Pois muitos estudam e no seu saber irão se perder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua fé. E deixa aqui esse esclarecimento, a Igreja Adventista é a Igreja do Senhor, mas existem essas lacunas que ainda não foram preenchidas, e pessoas que estão sendo atormentadas na Igreja Adventista está precisando de libertação. Se você não consegue na Igreja Adventista, procure uma outra. Se você quiser minha ajuda, pode entrar em contato. Caso contrário, está muito longe, meu conselho a você é procure homens de fé que trabalhem, que creia no ministério de libertação. Você precisa de libertação, foi vítima de bruxaria, então procure quem acredita, porque quem acredita tem unção suficiente para quebrar toda a obra de macumbaria e de bruxaria. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e, como sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito? Então creia. Deus te abençoe.